gravando já. Então, assim, vocês vão começar já pela segunda etapa cirúrgica, que é até legal, porque vocês vão treinar ali uma incisão, um descolamento, uma sutura, né? Que quando for fazer mês que vem, com fé em Deus, os implantes, já tem meio caminho andado, né? Então, assim, vai ser uma aula para vocês verem os princípios de uma reabertura cirúrgica, de coisas que a gente já falou, inclusive, tá? Mas que é de grande importância para a gente. Eu acho que Michele me falou que cada um de vocês vai ter uma reabertura. Eu só não sei qual é, se é de unitário, se é de protocolo, né? Mas eu acredito que ela tenha dividido no trio um protocolo, unitários, etc. Tá bom? Ou mais de um implante, etc. Outra coisa bem legal. Vocês observaram que no módulo passado a gente fez um hands-on meio que improvisado, né? Porque o material do hands-on mesmo não tinha chegado. Mas o material chegou, tá? Inclusive com modelinhos, bonitinho, tudo bonitinho. E aí nós vamos fazer esse hands-on também, tá? Já pegar ali 2 horinhas, já que vocês estão craque na botar implante, já que chegou, vamos botar os implantes de novo, né? O Conimorce, o HE, tá? Nos modelinhos mesmo agora que eles mandaram também, tá bom? Então, que aproxima mais um tecido ósseo normal, né? Porque colocar na costela de um boi... Na verdade, não. Na verdade, o tecido mais normal é o da costela. Só que ele tem uma cortical muito grande. Muito longa, né? Muito espessa. Por isso vocês tiveram aquela dificuldade. O implante caiu no chão, não foi? Hã? Como é que é? Por isso que o implante caiu no chão. Não façam isso, viu? Então é isso. Ó, Marcílio, é melhor mesmo a gente fazer um outro hands-on, porque, de certa forma, pelo menos para mim, que nunca vi um implante assim, é muito cru ainda, entendeu? Não, só aquele hands-on. Chegou. Então, esse segundo hands-on, eu acho que vai... Eu vou relembrar muita coisa do que você sentada comigo e com o Fábio explicou, entendeu? Mas, na verdade, a gente vai fazer só a parte prática, né? Vamos cacetar na parte prática, tá? E aí você vai ter dente do lado, para você ver a angulação e tal, aí no modelinho é bem melhor, tá? Vai ser legal. Então, vai ter mais essa atividade aí nesse modo. Então, leve os contra-ângulos, tá? Leve os contra-ângulos, por favor. Isso que eu queria perguntar. Então, beleza, vamos lá. Opa, deixa eu ver quem chegou aqui. Tá bom. Deixa eu ver se o Fábio vai entrar. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele. O Fábio, aí você fala do contra-ângulo aí, Rodrigo, por favor, então. Pessoal, vocês estão enxergando aí a aula? Tá. Sim, Marcílio. Tá mostrando. Beleza. Antes de começar aqui, viu? Queria parabenizar aí o Dr. Rodrigo Ravazzi pelo Dia do Professor. A Georley, né, que é diretor administrativo de uma escola também. Muito obrigado. A você também. Obrigado. Parabéns. Só quem é... Thalita, que é professora de curso da SD. Parabéns, Thali. Tá? Obrigada, Marcílio. Parabéns para você também, você e todos os demais professores que dedicam seu tempo. Obrigado. Marcílio, antes de você começar a aula, eu posso fazer um parentezinho aqui, rápido? Claro. Ô, gente, eu comprei aquele material de consumo que a gente tinha visto, porque o instrumental eu vou levar boa parte, eu falei com vocês para trazer, que talvez a gente nem use, né, Marcílio? Que é força e tudo mais, mas a gente vai ter lá não vai usar. Na mão. E o material de consumo, os graus para esterilização eu comprei. Gás eu vou ver se eu dou para minha secretária amanhã empacotar para levar já estéreo. Sugador, os sugadores, o cirúrgico e o outro. Eu só não comprei luva, porque eu não sei o tamanho de cada um, né? Fiquei na dúvida, acho bom trazer. E os anestésicos, que estavam um assalto. Eu estou indignado até agora com o preço que eles estavam querendo cobrar aqui. Então compensa a gente comprar fora. Eu vou levar, se alguém precisar de anestésico, o uso meu, quando a gente comprar o material, me devolvam, pronto, tá tudo certo. Se quiser, okay? eu vendo R$500 a caixa. Pois é, o cara vendendo a R$200 a caixa, bicho.
A se ferrar. Condição não. Tá um absurdo, né? Material odontológico virou preço de ouro, né? Não, mas preço de ouro é uma coisa é roubar na cara dura, né? Ah, pois é, né? Mas... Vamos lá. Pessoal, então, vamos falar hoje das reaberturas cirúrgicas, também chamadas de segunda fase cirúrgica ou cirurgia de segundo estágio. Bom, vocês já sabem, né? Quando a gente instala um implante, esses implantes que a gente instala, que a gente tem trabalhado, né? Da SIM, da Neodente, Conexão, etc. São implantes que a gente abre a gengiva, instala um implante, normalmente coloca o cover ou tapa implante, e depois nós fechamos a gengiva, a gente sepulta o implante dentro da gengiva. Essa é a primeira fase cirúrgica da instalação do implante. Após a osseointegração, nós vamos fazer a reabertura, ou segunda fase cirúrgica, onde a gente faz uma incisão de novo na gengiva, expõe o implante, tira o tapa-implante e coloca um outro elemento chamado de cicatrizador. E sutura, se for o caso. Esse cicatrizador ele deve passar pela gengiva, que é agora o acesso que a gente vai ter ao implante que está lá no osso para fazer a nossa prótese. Então Pode é super importante. Oi? Pode ir perguntando? Pode. Em questão de incisão, você vai falar mais para frente? Uhum. Em comprimento de cicatrizador também? Também. Em perfil de emergência? Então deixa. Tudo. A aula é essa. Então tá, desculpa. Não é só cirurgia, não. Então é super importante que vocês saibam muito bem o que é um tapa-implante, que eu estou apontando aqui, e um cicatrizador, que são bem diferentes entre si. Então, de antemão, gente, eu vou pedir para vocês depois comprarem. Sabe aquelas caixinhas organizadoras, cheias de divisóriazinhas? O pessoal de orto tem muito. Uhum. Uma caixa média, não muito baixinha, né, assim, na altura. Porque, olha só, cicatrizador, tapa-implante, transferente e análogo são materiais que vocês vão comprar do curso. E vocês vão reutilizar. Então, é importante que vocês tenham essa caixinha para poder colocar isso organizado, que não depois sem doida, né? Porque tem vários tipos de cicatrizadores, né? Vários tipos de transferentes, vários tipos de análogo, etc. Então, compre essa caixinha. Porque, por exemplo, vocês vão fazer a cirurgia no domingo, no sábado e no domingo, e vocês vão adquirir um cicatrizador, colocar no paciente, e depois que instalar a prótese, aquele cicatrizador vai ser seu. Então, é bom ter já isso, essa caixinha em mãos para quando for necessário colocar, tá certo? Caixa organizadora, na Calunga tem, casa de 1,99 tem, nessas casas você acha. Bom, um conceito que não é tão novo assim, mas pode ser uma novidade, é que os implantes, gente, eu vou abrir aqui, porque senão eu gosto de me ver. Os implantes, eles podem ser implantes de um estágio cirúrgico ou implantes de 2 estágios cirúrgicos. O que nós estamos falando nessa aula é do implante de 2 estágios cirúrgicos, como, por exemplo, da Neodente, como, por exemplo, da SIM, que a gente tem que sepultar o implante no osso. Implantes como a Straumann, por exemplo, ele é um implante de um estágio apenas, ou seja, o sistema, a Straumann, ela indica que você instale seu implante e ao invés de colocar um tapa-implante, um cover screw, você coloque um cicatrizador, tá? E esse implante vai osseointegrar com o cicatrizador já em boca. De certa forma, é muito interessante porque você evita uma outra cirurgia, tá? E o sistema preconiza isso. Agora, é claro que é um sistema mais caro, de um custo maior. Mas, desde já, você sabe que tem implantes com um estágio e implantes com 2 estágios. Você pode botar um cicatrizador no implante de um estágio ou no implante de 2 estágios? Pode. Por exemplo, se você instalou seu implante e ele travou num torque bom acima de 35 newtons, você pode colocar um cicatrizador para evitar um segundo estágio cirúrgico. Porém, não é o que não é o que o sistema preconiza. Então, você corre um risco de perder esse implante, tá? Mas tem muita gente que faz dessa forma. Coloca o cicatrizador ao invés do tapa-implante. Certo?
ainda tem a situação de implante de 2 estágios cirúrgicos em que você coloca o implante e se ele der carga, você ainda faz a prótese, né? Você faz uma carga imediata. Então é claro que você não vai precisar reabrir esse implante no tempo depois da osseointegração, tá bom? Mas o que é normal? O normal é você instalar o implante e sepultar no osso e aguardar o tempo de osseointegração, que a depender do implante varia de 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5 meses. Ok? O protocolo de Brånemark, que foi o protocolo desenvolvido lá nos idos da década de 50, 60, pelo professor Brånemark, e que é válido até hoje, na grande maioria dos implantes, é que os implantes têm 2 momentos cirúrgicos. O primeiro, da instalação dos implantes, e o segundo, da reabertura. Ele preconizou naquela época que os implantes de maxila deviam ficar 6 meses para a osseointegração e os implantes de mandíbula 4 meses. Essa diferença, que existe até hoje, é porque a maxila é um osso mais trabeculado do que a mandíbula e, portanto, ele necessita de um tempo maior de osseointegração. Tá? Então, o sistema que nós vamos usar na BO de rotina, que é o implante Strong SW, que já modificou muito daquela época de Brånemark, é um implante que a gente vai deixar em torno de 4 meses na maxila e 3 meses na mandíbula. Certo? 4 maxila e 3 na mandíbula. Porém, para a alegria de todos, hoje eu fiz uma solicitação assim e eles mandaram para mim, para a gente lá na BO, implantes, componentes e o kit cirúrgico do implante Unitight, que é um outro implante da SIM, cujo tempo de osseointegração é de 2 meses. É um implante mais tecnológico do que o Strong, tá? Mais caro também. Mas é um implante mais tecnológico. Então, hoje na BO, a gente vai poder trabalhar com os 2 sistemas, o Strong e o Unitight. Oi, 2 meses maxila? 2 meses maxila, 2 meses mandíbula. Certo? Os implantes, como a gente conhece, o titânio, ele é um implante que tem uma superfície hidrofóbica. Então, quando você coloca um implante, a característica dele é que ele tem uma superfície de contato que é hidrofóbica. Então, o sangue, ele não vai, teoricamente, encostar naquele implante. A osseointegração vai acontecer de uma forma específica. O Unitight, ele é um implante cuja superfície é hidrofílica. Então, ele vai chupar aquele sangue que está ali naquela região, tá? E, portanto, de acordo com o sistema, e aí tem a ver com velocidade de broca, com a forma como você instala o sistema, etc., você vai ter uma osseointegração mais rápida em torno daquele implante. O que muda, basicamente, é a superfície, que no Strong é uma superfície hidrofóbica, na grande maioria dos implantes são assim, e no Unitight é uma superfície hidrofílica, assim como da Strauma também é hidrofílica. Tá? Aí eu vou fazer a pergunta aproveitando o gancho do cicatrizador ou de colocar o tapa. Uhum. Num caso desse, do Unitight, a gente usaria um cicatrizador? O sistema prega tapa implante. Tapa implante. Pronto. Isso. Ficar enterrado os 2 meses. Seguir as regras do fabricante, sempre. Sempre, viu? Ô, Marcílio. Oi, Thalita. Marcílio. Não sei, eu estava anotando aqui, não sei se você falou, eu não prestei atenção. Falhou, não ouvi não. Sumiu. Sumiu ela ou sumiu eu? Eu tô te vendo. Então foi Thalita. Daqui a pouco ela fala. Dela. Acho que Thalita caiu. Não, tá aí. Também tô. Então foi Thalita. Daqui a pouco ela volta. Bom, isso aqui a gente já sabe. Vamos fazer só uma revisão de como é a instalação do implante, né? Então, para instalar o implante, você dá uma anestesia, você faz uma incisão por diversas formas, né? Faz a fresagem do implante.
né, que é a osteotomia, naquela sequência de fresas que a gente já estudou, que a gente já viu, instala o implante na posição ideal, preferencialmente, e aí, olha, nós vamos colocar o cover screw, certo? Ou tapa implante. Reposiciona o retalho e sutura, certo? Primeiro aspecto, toda vez que você for fazer um implante, o cover screw, ele vai ter que ser parafusado no implante com uma certa força, tá? Por quê? Se você não parafusa esse cover adequadamente, pode ficar espaços, e esses espaços pode acumular, né, tecido, e pode, em algum momento, até supurar, que é uma coisa que a gente não deseja. Então, toda vez que você colocar um implante, gente, não precisa ter medo. Coloque força no tapa-implante para que ele realmente fique bem posicionado em relação ao implante e que não fique gaps, tá? Que possam ser danosos ali à cirurgia que a gente fez. Tá bom? É só um detalhezinho. Beleza. Thalita, voltou? Vai perder o microfone, né? Microfone. Oi, voltei. Minha internet Tinha e caiu de novo, né? Eu acho que é a internet de escada. Tá aí. Vixe, tá muito comum isso. Bom, não, ontem eu ia dar aula na outra turma e eu não consegui. Minha internet estava super instável, eu não consegui dar aula ontem. A internet Conquista tá uma porcaria, viu? E nem para falar que tá todo mundo dentro de casa, não tem mais ninguém dentro de casa em Conquista, tá tudo na rua. Aqui mesmo, eu tô vendo o Gorobá aqui minha frente em casa, tem umas 500 pessoas lá. Esperando o jogo do Flamengo. Pois é. Aí tem 250 flamenguistas e tem 250 vascaínos torcendo contra o Flamengo. É sempre assim. Bom, a segunda fase cirúrgica, que nós sabemos, né, que é a reabertura, vai consistir na exposição dos implantes para a futura confecção da prótese. Tá? Como é que é o processo? A gente acessa a cabeça do implante por uma incisão e um descolamento. Tá? Primeira coisa que a gente vai ter que avaliar, gente, é a osso-integração, se esse implante realmente está osso-integrado. Então, assim, quando você for anestesiar, de preferência, é bom que você anestesie apenas a mucosa que recobre o implante. Tá? Que não faça a anestesia convencional, porque a gente não quer anestesiar o osso. Porque na hora que a gente abre, que expõe o tapa-implante, você faz uma força, né, como se estivesse apertando o tapa-implante. Se não acontecer nada, se não doer, se não tiver nada, esse implante está osso integrado, você tira o tapa-implante e coloca o cicatrizador. É algo muito simples. Tá? Porém, se nessa fase que você der um aperto, o paciente sentir alguma dor, aí você tem um problema na mão. Pessoal, muita atenção nisso. Dor. Melhor, se o implante movimentar, significa que esse implante está perdido. Então, movimentou o implante, ele mexeu, o implante está perdido. Tem que remover. Dor. Aí você tem que avaliar. Porque às vezes a gengiva está inflamada e ele está sentindo dor porque a gengiva está um pouco inflamada naquela região. Tá? Então, quando o paciente sentir dor, avalie primeiro a gengiva. Se você descarta que é a gengiva e que é o implante, provavelmente esse implante está perdido também e você tem que remover. Tá bom? Mas mobilidade, remove o implante. Dor, avalie se na gengiva primeiro. Sentiu sensibilidade minto. Ele teve uma mobilidade. Vamos supor, amanhã, sábado, a gente vai fazer uma reabertura. Uhum. Vou fazer o teste. Ele movimentou, eu já tiro ele logo? Já tira. Já tira, cureta e fecha. Não, por isso a cureta de Lucas, então. Sim, sim. Tem que curetar para tirar aquele tempo. Porque assim, se ele não ósseo integrou, é porque ele fibro integrou.
Sim. A fibrointegração significa tecido de granulação naquela região. Aí tem que remover tudo, né? Curetar o osso, encher o osso o alvéolo de sangue, o alvéolo do implante, né? De sangue e fechar. E aguarda 3, 4 meses e reopera novamente. Não coloca osso, né? Você só vai colocar osso se alguma parede tiver sido perdida. Um exemplo, a vestibular foi perdida. Aí você tem que botar osso. Caso aconteça, vamos fazer isso também. Vai. Beleza. A gente está ali do lado para poder auxiliar. Osso, membrana, você vai fazer uma regeneração. Osso guiado. Marcílio, voltei. Oi, fala. A internet caiu. Não, só quero tirar uma dúvida. O implante unitático que você falou, são 2 meses de ossa-integração, tanto para mandíbula quanto para maxila? Ou não ouvi isso que você falou? Tanto maxila quanto mandíbula. Ah, certo. Tranquilo. Obrigada. Nada. Pessoal, a fase de reabertura, ela é uma fase que tem sido muito valorizada, tá? Porque hoje, eu já falei isso para vocês, não adianta você ser só implantodontista, tá? Hoje, está se valorizando cada vez mais o tecido periodontal. Porque, assim, em área posterior é mais tranquilo, mas em área anterior, você pode fazer a melhor prótese do mundo, a prótese mais bonita do mundo. Mas se você não tiver gengiva, seu trabalho já foi metade por água abaixo. Então, assim, tem algumas condutas, que a gente faz na reabertura, principalmente em área estética, que melhora o tecido, tá? Ao redor da prótese e, portanto, a gente deve fazer essas manobras visando esse fim. Tá bom? Então, assim, essa fase, né, a segunda fase cirúrgica, vem sendo valorizada porque nós temos a possibilidade de ajustar os tecidos moles atendendo requisitos estéticos e funcionais. Então, os objetivos dessa fase é, primeiro, avaliar a ossa-integração. Né? A gente só deve continuar se o implante tiver osso integrado. Segundo, em alguns casos, em cima do tapa-implante, principalmente em implantes Cone-Morse, cresce osso. Tá? Então, a gente tem que eliminar o crescimento desse osso sob parafuso de cobertura, senão o parafuso não sai. Né? E também, um objetivo dessa fase é observar diretamente o assentamento do cicatrizador, ou do mini pilar, do pilar, etc. Mas, no caso aqui, do cicatrizador no implante. Né? Porque, às vezes, a gente coloca o cicatrizador, mas tem um pouco de osso, o cicatrizador não desce até o fim. E aí você pode ter depois um problema também. Então, o cicatrizador, você tem que ter certeza que ele vai estar bem assentado dentro do implante. E tudo isso a gente vê nessa fase. Vocês vão fazer a reabertura da forma mais convencional possível. Ou seja, vocês vão anestesiar o paciente, vão fazer uma incisão linear em cima do implante, vai descolar, vai tirar o tapa-implante, vai colocar o cicatrizador, vai observar o cicatrizador e vai suturar. Mas depois, com a prática, você vai, por exemplo, fazer de uma forma bem conservadora, sem fazer, por exemplo, essa incisão toda. Tá? Mas a gente vai começar dessa forma. Oi, Rodrigo. Eu não vou fazer alívio, então, como se fosse uma olotomia, uma olectomia. Não, agora não. A não ser, por exemplo, gente, só um tempo. Eu comecei a aula com o meu Zoom, porque o Zoom da BO, uma está sendo utilizada na jornada de cirurgia e outra está sendo utilizada com outra coisa, tá? Aí eu tive que entrar com o meu. Deixa cair, você reinicia. Aí eu reinicio. Então, tá falando de quê mesmo? Sim, a não ser que, por exemplo, o seu tapa-implante está parcialmente coberto por gengiva. Aí não tem necessidade da gente abrir tudo, né? Tira só ali ao redor e bota o cicatrizador. Sim. Tá? Implantes superficiais, pode acontecer isso. Beleza. Ok? Então, como objetivo ainda, né? Preservar, criar e aumentar a quantidade de tecido mole. Aí são manobras que a gente vai fazer durante a reabertura. Conseguir uma melhor adaptação do tecido ao pilar de cicatrização. Aí depende também de como a gente maneja esse tecido mole. Tá? E melhorar a estética mediante um desenho do retalho.
recuperando papila, obtendo bons perfis de emergências, que é como essa prótese vai sair de dentro da gengiva. Tá? Tudo isso a gente pode fazer nessa fase de reabertura. O ideal é que antes de você reabrir, você tenha uma radiografia periapical para observar, primeiramente, como é que está esse implante, para não ter surpresa desagradável, né? Então, se houver área radiolúcida ou lesões ósseas ao redor do implante, a gente tem que ter cuidado, porque esse implante pode não estar ósseo integrado. Então, a imagem que a gente observa de uma boa óssea integração é essa aqui, ó. Então, primeiro, pessoal, se você quiser observar implante em suas faces mesiais e distais, você vai pedir radiografia periapical. É o exame de excelência, não é tomografia. Se você tiver dúvida na óssea integração vestibular e lingual, aí não tem jeito, tem que ser a tomografia. Só que lembrem que a tomografia dá artefato. Então, às vezes, a gente não consegue enxergar adequadamente. E numa radiografia periapical, a gente consegue enxergar melhor. Tá? A panorâmica não é um exame bom de imagem para a gente observar esse tipo de óssea integração, tá? Porque a gente não vê detalhes, e sim a periapical. Ok? Beleza. Então, mais uma vez, a gente vai ter dois termozinhos. A gente vai avaliar a óssea integração e sua mobilidade e dor. Mais uma vez, se houver movimento do implante, tem que extrair. Se houver dor, você vai avaliar. De novo, se for gengiva, resolve ali, testa o implante, se tiver ósseo integrado, coloca o seu cicatrizador. Mas, se não for gengiva, você, quando for pegar o implante e sentir dor, ele deve ser removido porque não houve óssea integração. Então, observe aqui esse caso. Ó. Um implante, isso pode acontecer, tá, gente? Você sutura direitinho, enterra o implante na gengiva, mas aí um ponto solta, dá uma deiscência, etc. Então, parte do parafuso fica exposto durante a óssea integração. Não é o ideal, tá? Mas se acontecer, deixa. Se não tiver dor, deixa. Porém, nesse caso aqui, ó, parte estava exposta ao meio. Quando foi fazer o teste da óssea integração, o implante mexeu e observe, ó, ele sai assim, liso. Tá? Isso aqui é tecido de granulação. Ó. Cureta, ó, tecido de granulação, cureta e sutura. Não tem o que fazer, não. É chato, né? Às vezes o paciente fica chateado, mas tudo isso deve ser explicado ao paciente quando você for fazer o implante, né? Porque pode acontecer. Só não vai perder implante quem nunca for fazer implante. Quem nunca for fazer implante, nunca vai perder o implante. Agora, quem fizer, vai perder em algum momento. E aí você tem que estar preparado para isso também. Eu lembro a vocês que nos implantes hexágono externo a gente tem uma perda óssea que é esperada, que é a salserização, mas isso normalmente só acontece depois que você reabre, tá? Então não é comum. Então, se você observar uma imagem de perda óssea nesse implante que ainda está ósseo integrando, avalie a óssea integração. Pode ser que você venha a perder, que esse implante esteja perdido. Certo? É mais uma etapa que a gente tem que cumprir durante a reabertura. Beleza. Supondo, então, que está tudo certo, qual é o tempo preconizado para que esse cicatrizador fique ali, para que a gengiva cicatrize ao redor desse componente? Em torno de 2 a 3 semanas. Isso é o tempo necessário para o tecido cicatrizar. Então, você reabre, dá os pontos, uma semana você tira o ponto, e aí espera a gengiva ficar bonitinha para você poder fazer a prótese. Algumas pessoas não esperam tanto tempo, tem gente que faz a prótese logo com uma semana, mas o tempo preconizado seria de 2 a 3. Oi, Rodrigo. Tá sem som.
Nós vamos fazer a reabertura desses pacientes, sábado e domingo. Esses pacientes, eles vão ser reabilitados pela parte protética com a gente? Provavelmente sim. Porque daí provavelmente a gente vai contar que no outro mês a gente já vai ter que ter material de prótese para moldagem. É só para a gente... A não ser que seja protocolo, essas coisas mais avançadas, né? Mas implantes unitários... A gente faz também. Não faz, não. Faz. Faz, não. Não vem com esse papo pra cá, não. Você vai dar dor de cabeça ao coitado do Eduardo? Ah, que eu tenho uma pena. Então, gente, para fazer a reabertura, muito tranquilo, né? Você faz uma anestesia, como eu falei com vocês, mais superficial. Anestésico simples, mepivacaína ou lidocaína? Ô, velho, para reabertura, eu acho que a lidocaína, né? Inclusive é mais barata do que a MEP, né? Dá para fazer tranquilamente. Beleza. Tranquilo. Não tem segredo aqui, não. Tá? Acho que vocês devem usar Lido nesse caso. Agora, por exemplo, você vai fazer uma maxila inteira. Talvez seja interessante aí usar uma articaína, né? Porque você vai demorar mais tempo. Né? Vai ter que abrir tudo e tal. Mas a lidocaína resolve bem. Porque você só vai mexer praticamente em tecido mole. Então, anestesia, faz a incisão. Aí tem vários tipos de incisão. Remove. Vou até botar isso aqui, ó. Remove o tapa-implante. Remover o tapa-implante, ou cover screw, né? Instala. Não gosto desse termo, não. Instala o cicatrizador. Oxe, que maluquice foi essa aqui? Peraí, gente. Tô fazendo aula de madrugada. Instala o cicatrizador. Sutura. Basicamente é isso, tá? Ah, sutura como? Ponto simples. Do jeito mais simples possível. Daqui a pouco vai cair, viu? Aí a gente volta. Bom, é importante, isso é fundamental. É importante que antes de você começar a sua cirurgia, você veja qual é o tipo de implante que você tem e o tipo de plataforma que tem lá no implante. Porque senão, pensa bem, você está com cicatrizador de hexágono externo, quando você vai abrir o implante, é um conimorse. Não vai encaixar. Por isso, toda vez que você for fazer um implante, você deve colocar uma tarjazinha que vem no implante no prontuário e antes de começar a cirurgia, verifica qual é o tipo de implante que tem ali. Separa o seu material e vai para a cirurgia. Porque a gente sabe que tem implante que é HE, implante que é HI e implante que é conimorse. E tem vários tipos de plataforma, principalmente no HE, de 3.4, de 4.1, de 5. Certo? Então é muito importante, mais uma vez, eu friso isso, que você saiba qual é o tipo de implante que está ali. Gente, olha só. Só para vocês terem uma ideia. Vamos falar só da SIM. Você tem Strong e Unitight. São cicatrizadores diferentes. Dentro de cada dentro do Unitight, você só tem conimorse. Mas aí você tem vários